Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira
que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Nós vamos falar sobre o Evangelho e os grandes e graves problemas da transição. E para isso, nós, com inteligência, elegemos um guia para nos conduzir nessa viagem. E esse guia é o benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Nós selecionamos alguns textos para que a gente possa ler e, a partir desses textos, fazer uma reflexão mais profunda. O primeiro que nos chama a atenção é o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. No prefácio dessa obra, o benfeitor Emmanuel resume 2.500 anos de investigação humana. Ele começa falando de Leucipo, o mentor do mestre grego Demócrito, o homem que investigava sobre a natureza da matéria. Porque nós, seres humanos, sempre confiamos absolutamente na nossa visão. Aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós tocamos, aquilo que é palpável, sempre foi a bússola e o roteiro das nossas decisões e das nossas escolhas. E até hoje, vigorou e vigora no mundo uma forma de pensamento que é chamada de materialismo. O homem faz as suas escolhas pessoais, familiares e sociais baseadas no materialismo, naquilo que é concreto, naquilo que é palpável. Porque até hoje nós acreditamos que o que não pode ser visto, que é aquilo que não pode ser tocado, que é aquilo que não apresenta resultados concretos, não deve ser considerado para a tomada das principais decisões da nossa vida. No entanto, alerta o benfeitor Emmanuel que se no início da investigação humana o ser humano já começou a perceber que a matéria poderia ser dividida numa partícula fundamental que recebeu o nome de átomo, com a entrada do século XX, sobretudo com o trabalho do britânico William Crookes, que desenvolveu os tubos de raios catódicos, precursor da nossa televisão, apresentou-se para os investigadores um quadro inusitado. A matéria que era sólida, que era palpável, começou a revelar-se. E o que encontrou William Crookes? Uma matéria que se irradiava. E que, projetada num tubo, poderia gerar imagem. Essa pesquisa
deixou pesquisadores com muita vontade de aprofundar. E um deles, Röntgen, percebeu que além daqueles raios visíveis que a matéria emanava, havia alguns raios invisíveis que poderiam atravessar uma caixa preta, e descobre então os famosos raios X. Imaginem o abalo no pensamento daqueles cientistas. Uma matéria invisível que é capaz de atravessar o que há de mais concreto e revelar uma realidade que os olhos não podem perceber. Raios X. E a pesquisa prosseguiu. Prosseguiu com Henry Becquerel, Casal Curie, Rutherford, que concretizaram a ideia do estado radiante da matéria, da radioatividade. E aí começaram os primeiros projetos de uso da energia nuclear. E consagrou-se, firmou-se na ciência a ideia de que a matéria se desprende. Já imaginaram? Uma matéria que se desfaz. Uma matéria que envelhece e que, à medida que envelhece, desprende energia que não pode ser vista, mas que tem um profundo impacto no corpo físico e em toda a natureza. Era o homem sendo convidado a pensar em algo que estava além do tato, que estava além do olhar. E surgem então os missionários da física do século XX. Iniciando o trabalho desses pioneiros, Einstein. E depois a maior revolução que a ciência já experimentou e que experimenta até hoje. Bohr, Planck, Heisenberg e outros teóricos da física quântica começaram a chegar à brilhante conclusão de que a matéria é apenas aquela energia que foi guardada em um pote, usando uma expressão metafórica. Matéria é energia condensada. E foram muito além. Muito além. A matéria começou a pregar peças na mente dos investigadores. Se você submetia o elétron a uma determinada experiência, ele se comportava como uma onda. Se você submetia a outra experiência, ele se comportava como uma partícula. Mostrando que não há distinção entre partícula e onda, energia e matéria. E aí vai. E a ciência prossegue. Prossegue revelando coisas assim tão surpreendentes que Bohr, um grande teórico da física quântica, chegou a dizer: se a natureza for de fato o que ela está se apresentando nesses experimentos, eu posso dizer que perdi o chão onde os meus pés estão firmados. Era uma completa revolução. O que leva Emmanuel, em 3 de outubro de 1954, a afirmar no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade: o veículo carnal, o corpo físico, agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos
geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer. O materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. A base que lhes assegurava as especulações negativistas. E diz Emmanuel, o futuro pertence ao Espírito. O futuro pertence ao Espírito. 1954. Esforço pessoal. As grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um. Disciplinando-se e vencendo a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio. É possível que não consigas descobrir novas terras a fim de te tornares célebre. Todavia, poderás desvelar-te para o bem, fazendo-te elemento precioso no contexto social onde vives. Certamente, não conseguirás solucionar o problema da fome na terra. Não obstante, poderás atender a algum necessitado que defrontes, auxiliando-o a diminuir o problema geral. Não terás como evitar os fenômenos sísmicos desastrosos que periodicamente abalam o planeta. Assim mesmo, dispões da oração, que envia a essas almas o amparo necessário para a amenização de suas dores. De fato, não terás como impedir as enfermidades que ceifam as multidões que lhes tombam, indefesas, ao contágio avassalador. Apesar disso, tens condições de oferecer as terapias preventivas do otimismo, da coragem, da esperança. As sucessivas ondas de alienação mental e suicídios que desnorteiam a sociedade não cessarão de imediato sob a ação da tua vontade. Mas a tua paciência e bondade, a tua palavra de fé e de luz, conseguirão apaziguar aquele que as receba, oferecendo-lhe reajuste e renovação. Naturalmente, o teu empenho máximo não irá alterar o rumo das leis da gravitação universal. Mas, se o desejares, contribuirás para o teu e o equilíbrio do teu próximo em torno do sol de primeira grandeza, que é Jesus. Os problemas globais merecem respeito, mas os individuais que se somam, produzindo volume, são possíveis de serem solucionados. A inundação resulta da gota de água. A avalanche se dá ante o deslocamento de pequenas partículas que se soltam. A epidemia surge num vírus que venceu a imunização orgânica. Desta forma, faze a tua parte, mínima que seja, e o mundo irá melhorar. A sociedade, qual ocorre com o indivíduo, é o resultado de si mesma. Reajustando-se, o homem melhora-se a comunidade. Se teus sonhos almejam a felicidade plena no mundo, começa a busca de fazer felizes aqueles que se encontram ao teu redor. Se teus desejos de paz são sinceros, busca a paz interior da consciência tranquila e transmite paz àqueles que te cercam. Se vês no futuro o amor reinante no planeta, principia amando intensamente tua família. A escuridão não mais existe
quando na presença de uma minúscula faísca. O sofrimento pensa em desaparecer quando é envolvido por uma leve brisa de esperança. A chuva cinza decompõe-se em cores quando recebe os raios do sol. A raiva tem saudade da doçura quando é abraçada com carinho. A escuridão, o sofrimento, a chuva, a raiva, todos eles passam. Pensa nisso. Se a chuva cai lá fora ali no meu telhado, fico a pensar no meu irmão desabrigado. Se a noite cai escura e fria, fico a pensar no irmão da rua a perambular. Ó meu Jesus, mandaste o sol sempre a brilhar, o arco-íris, o bem na terra anunciar. Mais calor, mais amor, nova aliança. A humanidade está a esperar. Eu creio em ti, espero em ti, como a criança. Espero o Pai para trazer-lhe uma lembrança. Tu és a paz, tu és a luz, tu és perdão. Venha Jesus trazer a nós libertação. Venha Jesus trazer a nós libertação. Ó meu Jesus, mandaste o sol sempre a brilhar, o arco-íris, o bem na terra anunciar. Mais calor, mais amor, nova aliança. A humanidade está a esperar. Eu creio em ti, espero em ti, como a criança. Espero o Pai para trazer-lhe uma lembrança. Tu és a paz, tu és a luz, tu és perdão. Venha Jesus trazer a nós libertação. Eu creio em ti, espero em ti, como a criança. Espero o Pai para trazer-lhe uma lembrança. Tu és a paz, tu és a luz, tu és perdão. Venha Jesus trazer a nós libertação. Venha Jesus trazer a nós libertação. Venha Jesus trazer a nós libertação.
Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje, o que diz a física quântica? Que existe uma matéria invisível. Nos cálculos da física ela é infinita. E a matéria que nós podemos observar através de telescópios, nas mais de 200 bilhões de galáxias do nosso universo, representa apenas 0,5% da energia do universo. É a física chegando no fluido cósmico. Depois de mapeado o genoma humano, que conclusão que os cientistas chegam? Que mesmo conhecendo e catalogando todos os genes, há um pintor, há alguém que detém o pincel. Os cientistas chegaram na tela, chegaram nas tintas, chegaram no pincel, mas há um autor que utiliza isso e que faz o quadro se tornar realidade. Esse autor é o Espírito. Então nós já estamos no futuro. Nós já estamos no futuro. Um dos maiores físicos ganhadores de prêmio Nobel escreveu um livro, O Deus que se Esconde. Nós atingimos, hoje, no século XXI, a era do Espírito. O futuro anunciado por Emmanuel no livro Nos Domínios da Mediunidade, em 1954. Acontece que algumas mentes demoram para se atualizar. Algumas mentes ainda pensam com uma cabecinha de 3.000 anos atrás. Outros demorarão ainda 500 anos para apreender os novos conceitos, para torná-los práticos. É por essa razão, por saber que o futuro é hoje. O futuro anunciado por Emmanuel é hoje. Ele chegou, ele está diante de nós. Por saber disso, nós encontramos um texto psicografado no livro chamado Irmão, publicado em 1980, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. 1980, Emmanuel diz: o reino de Deus está próximo. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. E até hoje milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda, através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões ribombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras, e contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós.
através do céu, que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos, com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser que o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Era o chamado, em 1980, de Emmanuel, para a interiorização das criaturas. O grande processo da transição não se resume a movimentos geológicos, não se resume à alteração da fisionomia do planeta. A grande transformação que nós atingimos é a transformação das consciências que encarnam nesse planeta. Transformação de ideias, transformação de sentimentos, transformação de atitudes, renovação de caráter, renovação do espírito imortal. É o futuro espiritual que visita a Terra. E aqui, se nós tratamos do futuro do espírito humano, se nós tratamos do futuro da alma humana, eu peço permissão para que o futuro fale ao nosso coração. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesus dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga, num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação dos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aprovado pelo Senhor. Depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Começou a dizer para eles: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das palavras de graça que saem da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. É hoje. Porque hoje, somente hoje, somente na terra do século 21, o verdadeiro Jesus, o Jesus resgatado pelo Espiritismo, o Jesus que foi libertado do crucifixo. Porque o Jesus da doutrina espírita é um Jesus que desce do crucifixo e passa a circular entre nós, não como um líder religioso, não como um representante de um dogma, não Jesus como motivo de perseguição e de guerra religiosa,
mas agora o Jesus Mestre. Como dizia o nosso saudoso Honório, Jesus, o irmão mais velho na evolução, cuja compreensão de Deus e da vida está muito além da nossa limitada compreensão. É esse irmão mais velho que chega até nós, através da consoladora doutrina espírita, e faz um convite individual, um convite de renovação íntima para cada um de nós. Mas como chega esse convite? Ele não vem florido num Sedex com selo de ouro, como se nos convidasse para um grande banquete. O convite silencioso de Jesus para a renovação do mundo íntimo, ele vem através de um parente difícil que nos telefona. Ele vem através de uma doença que visita o nosso corpo. Ele vem através de uma dificuldade financeira que nos envolve. Ele vem através de um companheiro de movimento espírita que nos cria embaraço e dificuldades. Ele vem através dos desafios educativos. Porque sem desafio educativo, a alma humana não avança. Então o convite de Jesus, hoje, extrapolou os templos religiosos. Jesus hoje prossegue nos convidando na oficina, no lar, na via pública, na sociedade, no templo religioso, em todas as nossas atividades. Porque ele não é um convite para que outras pessoas escutem. E ele não é um convite para ser respondido em voz alta. Esse é um convite a ser respondido pela nossa adesão pessoal à moral exemplificada pelo Cristo. Perfil de Jesus. Toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes, confundido com outros jovens, sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar como o trigo bom no solo generoso. E quando chegou a hora, agigantou-se na sinagoga, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido, como era de esperar-se, saiu na busca daqueles que iriam segui-lo e ficariam como pilotis da nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galileia, pobre e sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou o ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu igualá-lo. A majestade do seu porte confundia os hipócritas
e desarmava os adversários fortuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no vício e perseguidores contumazes. Ele compreendia a pequenez humana e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores. Penetrando o futuro, referiu-se às hecatombes que a insânia humana provocaria, mas apresentou também a realidade do bem como coroamento dos esforços e sacrifícios gerais. Poeta, fez-se cantor. Príncipe, tornou-se vassalo. Senhor, converteu-se em servo. Nobre de origem celeste, transformou-se em escravo por amor. Ninguém disse o que ele disse, conforme o fez e o viveu. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o estatuto da montanha em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu, pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição que permanece como vida de sabor eterno, varando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade, que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamo-nos a Ele e vivamo-lo. É chegado o tempo em que a tempestade arrebatará o velho mundo. É chegado o tempo em que as luzes do bem haverão de prevalecer e de pregai sem temer, semeai o amor sem cessar, para que assim possa frutificar. Unidos pela fé, nada vos deterá. O sol da verdade nascerá.
ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. O Espiritismo fala de um Cristo que ensina o perdão, porque eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui está preso em algum lugar do passado porque não perdoou. Eu não sei quem você não perdoou, eu não sei onde, nem quando, mas eu tenho certeza que você está fisicamente no século XXI, mas psicologicamente eu não posso afirmar em que século você está. Porque era algo que o Norinho costumava dizer. São as cristalizações emocionais da alma. Cristalizações emocionais da alma. Não são afastadas com palestras. Eu poderia declamar aqui poemas, chamar o Circo Soleil, fazer malabarismo, cuspir fogo, mas não vou conseguir tirar você de lá. Só o Evangelho tem esse poder. Só o Evangelho tem poder de fazer você voltar onde você parou. Só Ele tem o poder de encher o seu coração de perdão, para que você possa voltar. Você possa voltar. Um outro caso, esse na Inglaterra, um senhor procura essa terapeuta porque ele estava com síndrome de pânico, depressão, tomando remédio. Ela inicia o trabalho, ele volta a uma época em que fora judeu, perseguido pelo fanatismo religioso dos cristãos. Nessa época, como a perseguição se intensificou, ele mudou de cidade e fingiu que era cristão. E durante muito tempo ele viveu como se fosse um cristão, mas na verdade era um judeu. Sustentou a família, mas quando ele desencarnou, não foi sepultado segundo os ritos da sua crença judaica. Foi sepultado segundo o ritual cristão. E ele sentia uma culpa, como se estivesse em falha com Deus Todo-Poderoso. Então a terapeuta o conduz, não vamos fazer a cerimônia. Vamos sepultar o seu cadáver. Qual que é o primeiro passo? Fizeram a prece, fizeram todo o ritual, e ele sepultou o cadáver dele mesmo, seguindo um ritual mental. Quando terminou a sessão, esse homem estava curado, em paz, em paz. A pergunta é: qual crença, qual conceito que está escravizando a tua mente? Por que você está se sentindo culpado? Por que você sente ódio por essa ou por aquela criatura?
Por que você tem dificuldade de relação com esse ou aquele? O que te prende? O que te prende? Porque você pode construir milhares de edifícios, mas chega uma hora que nós temos que edificar por dentro. Chega uma hora que você olha tudo que você fez por fora e vê um deserto interior. E chegou a era do Espírito. Esse Jesus que a doutrina espírita nos apresenta, a humanidade não conhece. A humanidade conhece o Jesus das cruzadas. A humanidade conhece o Jesus da Inquisição. Conhece o Jesus da escravidão aqui em Ouro Preto. Esse Jesus a humanidade conhece. O verdadeiro Jesus do Evangelho libertador, esse ela não conhece. Porque esse trabalho de trazer Jesus dos escombros é o trabalho do Espiritismo. O que levou Kardec a afirmar no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos admiram a moral evangélica, mas o fazem simplesmente por repetição. Porque leem a lição do Cristo e não a entendem, ou não a praticam. E aí vai dizer a sua frase célebre: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, somente são ininteligíveis, incompreensíveis, por falta da chave que se lhe faculte a compreensão. Essa chave está completa no Espiritismo, como muitos já compreenderam e como todos compreenderão um dia. Todos compreenderão um dia. É por isso que nós pedimos Emmanuel para encerrar. Quando ele diz, no livro Emmanuel, um livro duro, sincero, 16 de setembro de 1937, no capítulo 25, chamado Educação Evangélica. Educação Evangélica. E ele diz assim, no item Formação da Mentalidade Cristã. Cristã no sentido crístico, não no sentido de cristianismo apenas. Formação da mentalidade crística. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Porque se não quiserem, não serão chamadas a construir o futuro. Se não se caracterizarem pelos princípios morais do Evangelho e pelas revelações libertadoras da doutrina dos Espíritos. Os estudiosos do materialismo não sabem que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. Por quê? Porque estão apoiados na matéria. Todas as realidades da vida se conservam inapreensíveis às suas faculdades sensoriais. Suas análises objetivam somente a carne perecível. O corpo que estudam, a célula que examinam, o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa, são acidentais e passageiros. Os materiais humanos postos sob os seus olhos pertencem ao domínio das transformações.
através do suposto aniquilamento. Como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano presidir a formação da mentalidade geral que o futuro requer para a consecução dos seus projetos grandiosos de fraternidade e de paz? Projetos grandiosos de fraternidade e de paz. A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, terão de marchar contra esses gigantes: intelectualismo acadêmico, dogmatismo religioso, com a liberdade de seus atos e das suas ideias. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência. Mentalidade purificada, livre dos preceitos e dos preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, que nós não temos na Terra ainda, clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, não constitui uma utopia dos nossos corações. E não constitui mesmo. Não constitui. Porque estão se concretizando agora. Então a mensagem que nós gostaríamos de deixar é que o futuro bateu à nossa porta hoje. Está batendo. Não se trata de aceitar ou de não aceitar. A decisão é trabalhar ao lado ou ser arrastado pelo progresso. Contribuir na edificação do mundo novo ou assistir atônito à transformação que se opera no mundo. E essa transformação vai formar um novo homem, um novo ser humano, de mentalidade purificada, de sentimento genuinamente evangelizado. É o homem do futuro, é o homem que Jesus sempre esperou que um dia nós fôssemos. Disciplina. Você é disciplinado? Você é disciplinada? Vou te falar uma coisa, eu não sou muito e sinto não ser. Acho que ao longo do tempo, conforme fui ficando mais velho, fui ficando um pouquinho só mais disciplinado. Mas eu estava lendo esses dias um livro sobre Chico Xavier e lá falava o seguinte, que Chico diz o seguinte: importante é disciplina, ou Chico ou Emmanuel, não tenho bem certeza. Importante é disciplina, disciplina e disciplina. Eu fiquei pensando, acho que é isso mesmo, sabe? A gente está aqui para quê? Senão para aprender. A gente está aqui para quê? Senão para nos melhorarmos. E para nos melhorar, para aprender mais coisas, é preciso disciplina, é preciso estar afim de que isso aconteça. Então a dica preciosa é essa: preste atenção em você mesmo e tenha compromisso consigo mesmo, na sua melhora, no que você achar que é necessário. Ah, mas dá trabalho. Dá. Ah, mudar um hábito é difícil. Ou se é, ainda mais um hábito que está conosco há centenas, milhares de anos talvez. Mas nós estamos aqui para ir mudando nossos hábitos que não valem mais a pena e adquirir novos hábitos que sim, esses são do momento atual, são hábitos mais corretos, mais humanos, né, de melhora na vida coletiva. É para isso que nós estamos aqui. Quais são eles? Caridade, amor ao próximo, tolerância, compreensão,
colocar-se no lugar do outro, conciliação, mente aberta para compreender coisas distintas, raciocínio, tudo isso são passos que nós vamos evoluindo no nosso estágio aqui na Terra. Então, tenhamos disciplina, vamos nos forçar a isso que vale a pena. Quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender. É no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução. O Evangelho me ensina, o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender. Da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução.